Então, microcontroladores 1, pessoal. Hoje o nosso assunto são os timers e contadores. Nós vamos trabalhar com o timer 0, configurações, cálculos de temporizações e contagens, exemplos e projetos, tá? Nós temos mais do que um timer aí. Nós temos o timer 0, 1 e 2, tá? Então, vamos começar na aula de hoje apresentando aí o temporizador 0. Tá? Então, primeiro, vamos entender que o circuito de um temporizador ou de um contador, ele utiliza células de contagem e células de flip-flops, né? Aqui nós temos a montagem de um contador com células tipo T. Agora, existem vários tipos de contadores, vários tipos de montagem, né? Essa é uma delas, tá? Então, nós temos contadores síncronos, assíncronos, né? Então, aqui é um exemplo, tá? Mas a ideia é um circuito eletrônico que realize uma contagem binária, né? Então, quando a gente fala de contador, ele é contador quando aqui no meu sinalzinho de clock eu coloco um sensorzinho nele. Um sensor, esse sensor ele vai contar eventos. Agora, se nesse sinal de clock, se nesse sinal de entrada de clock aqui eu colocar uma frequência base nele que está repetindo constantemente o mesmo tempo, aí eu tenho o meu temporizador, né? O resultado é uma sequência binária, né? Então, a ideia do nosso temporizador é ter uma contagem no sistema binário. E esse circuito de temporizador e contador, ele fica na pastilha, né? Na nossa pastilha do microcontrolador, lá dentro. Então, ele é um periférico. Então, o nosso timer ou contador, ele é um periférico. E como é que ele usa o processamento, né, da CPU? O processamento da CPU, ele está sendo executado aqui. O circuito do temporizador também está sendo executado paralelamente, né? Então, o clock é o mesmo, tá? Então, eu tenho um cristal que está sincronizando tanto essa parte de processamento da CPU quanto o meu periférico. Como é que eu uso esse periférico? Como é que ele me avisa? Como é que eu uso ele lá no meu código que ele está executando? Através de uma interrupção, de um flag que ele gera, né? Então, esse temporizador, quando ele entra numa condição que a gente chama de overflow, estouro ou retorna para o zero, ele gera o flag de interrupção. E é nesse momento que a CPU recebe o aviso desse circuito, desse periférico timer, né? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. A gente vai configurar, né? Nós vamos configurar aqui o temporizador para que ele gere um estouro, um overflow a cada X milissegundos. E a cada X milissegundos, esse circuito aqui, digital, ele gera esse flag e aí sim, pelo meu código que está sendo executado lá na CPU, eu vou dar alguma ação, né? Para quando ocorrer esse flag aqui. Então, os timers, são ferramentas internas dos microcontroladores. Em geral, serve para contagem de tempo, eventos, temporização, entre outras funções. O nosso modelo de estudo aqui, da nossa disciplina, que é o PIC 16F877A, ele possui internamente 3 timers, né? Então, ele tem o timer 0, timer 1, timer 2. Hoje, o foco principal é o timer 0, tá? Então, hoje, o foco principal é trabalhar aqui com o timer 0. E aí, vamos começar a falar do timer 0. Então, o timer 0, ele é temporizador e contador. Mas por que ele tem essas duas características? Porque tem... o timer 1 também é temporizador e contador. Agora, o timer 2, ele é só temporizador. Tá? Então, o timer 0 é temporizador e contador e ele tem algumas funcionalidades. Ele tem um registrador lá de 8 bits para realizar contagem de eventos ou de tempos.
Ele tem um divisor de 8 bits. Esse divisor, ele recebe o nome de pré-scaler. Esse divisor, ele divide o quê? A frequência, para aumentar o tempo. Né? Então, ele divide a minha frequência para que eu consiga ter tempos maiores de estouro. Né? E esse divisor, que também é chamado de pré-scaler, ele vai trabalhar compartilhado com o Watchdog Timer. O que é o Watchdog Timer? É aquele periférico que reinicia o microcontrolador em um momento que o nosso código trava. Né? Então, um momento que o nosso código trava, o Watchdog, se ele estiver habilitado, ele pode reiniciar o microcontrolador. Agora, no caso do Timer 0, eu só estou dando a informação que o nosso divisor, ou pré-scaler, ele é compartilhado com o Watchdog. Nós não vamos usar o Watchdog. Nós temos uma fonte de relógio interna ou a externa, programável. Então, eu posso trabalhar com o meu cristal interno ou ter uma fonte externa, né, que gere o meu clock para o Timer 0. Ele trabalha com interrupção de fim de contagem, que é justamente o que eu comentei com vocês do overflow, ou estouro, né? Ou fim de contagem. Então, se o meu registrador tem 8 bits, ele chega no máximo a 255. 255 mais 1, que daria 256. Com 8 bits eu não consigo representar 256. Eu precisaria do 9º bit, só que nós não temos porque ele é de 8 bits. O que acontece com 255 mais 1? Ele volta para o 0, isso aí é o overflow. Eu tenho como também programar a borda do meu relógio externo, ou seja, ele vai incrementar a minha contagem na borda de subida ou na borda de descida. Né? Então, são algumas funcionalidades características do Timer 0. Aqui a gente já começa a analisar um diagraminha de bloco mais animado para ele, tá? Mas já vai ter um diagraminha de bloco melhor aqui para a gente entender, tá? Então, observem que nós temos um pino externo aqui, ó. Esse pino, que é o RA4, é o pino que eu tenho que usar para ele contar eventos, né? Então, no modo contador, eu tenho que usar esse pino. Ah, mas eu posso usar outro pino? Não. Por que não? Porque esse pino eu já tenho característica construtiva e elétrica já com a ligação feita aqui no encapsulamento. Então, não tem como eu utilizar outro pino para contar eventos com o Timer 0. Não tem como fazer isso. Né? Aí nós temos um circuito aqui que determina a borda de subida ou descida. Tem uma chave aqui que determina um modo temporizador ou um modo contador, que é essa chave aqui, T0CS. A T0SE, esse circuito que eu falei, que determina a borda, né, de subida ou descida, para incrementar, é uma lógica Shor. Né? Então, é uma simples lógica Shor que determina essa borda de subida ou borda de descida. Né? Temos uma chave que se chama PSA, e essa chave controla 3 chaves. Né? Então, se ela tiver no 0, o nosso circuito é o seguinte, ó, vamos trabalhar como temporizador. O temporizador usa o cristal. O cristal de 8 mega aí, que a gente utiliza aí para o nosso microcontrolador. Então, eu tenho que pegar... Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Eu tenho que colocar essa chavezinha aqui para baixo para o meu circuito e vir para cá. Ó. Então, o meu circuito vem para cá. O PSA, ele vai estar em 0, a chave PSA está em 0. Aí vai para o circuito de pré-scaler. Já vou detalhar esse circuito, que é o nosso multiplicador de tempo. Aí ele vem de novo aqui para essa chave e vai para o nosso contador, né? O registrador que conta é esse aqui. Quando houver o overflow, ele gera o flag da interrupção aqui. Tá? Então, é basicamente
essas chaves aqui que a gente vai ter que configurar hoje para que o timer funcione. Então, no modo contador, ele trabalha com contagem de eventos externos, né? Então, eu tenho que ter um sensor ligado lá no meu pino, e não é qualquer pino, né? É o RA4, né? Esse pino aqui, ó. Ele tem uma função também, ó, de T0 CKI, né? De clock interno, né? Então, é onde eu posso, não é clock interno, entrada de clock. Esse pino, se eu não tiver ligado um sensor nele, eu posso ligar uma fonte externa de clock. E ele pode trabalhar no modo temporizador, né? Aí ele vai usar o ciclo de máquina do nosso cristal, né? O ciclo de máquina de um cristal de 8 mega é meio microsegundo. Então, vamos começar a demonstrar aqui um circuito que faz contagem de tempo ou evento, que é esse aqui. Então, ele é de 8 bits. Observe que eu tenho 8 células JK. É um contador síncrono esse aqui. Ele tem essas saídas com LEDs aqui para a gente visualizar a contagem, onde o LED 0 é o bit menos significativo. Temos um oscilador aqui feito com o CI 555 e temos um contador aqui, ó, feito com o 4N25 para tirar o efeito do bounce, tá? Então, o 4N25, como ele é um optoacoplador, eu não vou ter problema de bounce aqui. E temos um circuito que gera o set e o reset de todas as células JK. Então, vamos analisar aí o funcionamento desse circuito aqui no Proteus. Então, olha só, tá aí o nosso circuitinho no Proteus, eu vou ligar aqui a simulação. Ele começou a contagem, tá? Claro que não tá de 1 em 1 segundo aí, senão ia demorar 255 segundos para gerar o estouro, né? Então, tá um tempo aí, um período menor aí, né? Desse nosso sinal aí. Então, quando ele chegar lá no estouro dele, né, ou seja, no 255 mais 1, eu vou mudar essa chave aqui, ó, para o modo, a chave SW1, ela vai entrar no modo do circuito do contador, quando eu mudar ela aqui, tá? Deixa ele avançar um pouquinho mais na contagem. Eu tá avançando aí mais na contagem, já devemos estar nos 200 aí. Agora eu parei o timer, eu desliguei o circuito do oscilador aqui, né, que é o meu, que eu estou usando um CI 555, e eu vou gerar agora eventos. Então, olha só, cada vez que eu clico aqui no meu botão do counter aqui, ó, ele incrementa uma unidade lá na minha saída de 8 bits, né? Essa saída de 8 bits, ela é um registrador específico que se chama TMR0. Esse registrador, então vamos lá, estamos chegando no final, hein? Estamos no final aqui, deixa eu ver. 254, né? Aqui é o 254. Vou incrementar mais uma vez, ó, 255, todos os LEDs acesos. Agora eu vou gerar um mais um aqui, ó. Vou somar mais um. Olha só, foi tudo para o zero. Zerou e aí continua a contagem. Nesse momento, deixa eu dar um set aqui na saída, ó. Eu gerei um set aqui na saída, voltei a informação 255. 255 mais um evento que eu vou gerar agora, ó, ele zera. Nesse momento, o que aconteceu? O flag de interrupção do timer 0 foi ativado, né? O flag de interrupção do timer 0 foi ativado nesse momento. Ó, vou gerar um outro set aqui em todas as células para ir direto para o 255. Agora eu vou gerar mais um evento pelo contador, ó. Zerou. Então é nesse momento que o nosso circuito de timer vai gerar a interrupção. Ele não está aqui nesse
nessa demonstração eu não montei o circuito do flag de interrupção, tá? E aqui eu voltei agora novamente para o timer. Vamos observar aqui no osciloscópio os sinais que nós temos dos 4 bits menos significativos, ou seja, o nibble low. Então, o nibble low, eu tenho aqui o traço amarelo, é o L0, que é o bit 0, o traço azul é o L1, o traço rosa é o L2 e o traço verde é o L3, né? Observe que o período vai dobrando, né? Eu estou dobrando o período. Isso é característica dessa ligação aí que eu tenho dessas células JK para gerar o nosso contador síncrono aí com células JK, né? Então, observe que a frequência do D0, eu tenho uma frequência de oscilação aqui, né? Eu tenho uma frequência padrão no L0. Essa frequência, ela vai tendo uma característica de divisão por 2, né? Ó. Então, ela vai sendo cada bit que vai indo para o lado mais significativo, essa frequência vai sendo dividida por 2. E o tempo, pelo contrário, né? O tempo vai sendo multiplicado por 2, né? Eu acho que isso aqui, nas aulas de digitais, vocês já haviam presenciado isso aqui, né? Quem ainda não fez a parte de digitais ainda vai fazer, tá? Então, esse é um circuito que é um periférico que está lá dentro, lá do encapsulamento do microcontrolador, que tem a função de gerar tempos ou contabilizar eventos, né? Vou voltar aqui para o modo contador. Então, aqui eu tenho o controle do set de todas as células JK e do reset delas também, né? Posso setar todas as saídas ou resetar todas as saídas, tá? E posso ir gerando as contagens aqui de eventos, né? Então, essa parte é mais uma demonstração aí para tentar melhorar o entendimento aí de vocês em circuitos que executam temporização e contagem de eventos. Agora, claro, a gente tem que começar a entender a programação desse circuito, né? Porque esse é um circuito programável, né? Então, por isso que nós estamos trabalhando com sistemas embarcados. O sistema embarcado, eu programo um hardware, né? Então, eu estou programando um hardware. Então, eu vou, através lá do meu código-fonte, eu determino aquelas chaves de liga e desliga, né? Quais chaves eu vou ligar, quais chaves eu vou deixar desligada, né? Aqui nós temos o nosso PIC fisicamente, né? Ele com a pinagem física. No Proteus eu não tenho essa sequência, né, de pinos lá, né? Vocês sabem disso. Na montagem física é essa visão que a gente tem, né? Numa montagem física. E olhem só, o pino 6 é o RA4, né? Então o pino 6 é o nosso RA4, que é onde eu tenho que ligar um sensor para trabalhar no modo contador do timer 0. Falando agora do circuito de pré-scaler, né, que é aquele divisor que estava lá naquele slide das características lá, de funcionalidades. Então, o pré-scaler, nada mais é do que um contador divisor programável. Então, eu programo essa divisão que eu quero, ou multiplicação de tempo, né? É utilizado para reduzir a frequência do sinal de clock aplicado ao timer 0 por um fator conhecido. O pré-scaler passa a ser uma importantíssima ferramenta do timer 0, pois, através dele, conseguimos gerar tempos muito maiores. Olha só, ele diminui a frequência e aumenta o período. É isso que o pré-scaler faz quando eu tenho essa característica de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Então, vamos pensar no seguinte, quando o pré-scaler está de 1 para 2, o que aconteceu com essa forma de onda em relação ao clock do oscilador, que é essa primeira aqui? Ela dobrou de tamanho, o período dobrou, né? Então, o período aumentou e a frequência diminuiu. Então, de 1 para 2. O que acontece? A cada 2 bordas de subida do clock, eu tenho uma
no pré-scaler de 1 para 2. Quando o pré-scaler está configurado de 1 para 4, eu preciso gerar 4 bordas de subida do clock de oscilador para ter uma borda de subida na configuração 1 para 4. Quando o pré-scaler está 1 para 8, eu preciso ter 8 bordas de subida do clock do oscilador para que eu tenha na saída do pré-scaler uma borda de subida. Então, eu estou aumentando o tempo, né? E com isso eu aumento o tempo de estouro. Como o timer 0 opera no modo de 8 bits, podemos efetuar contagens de 0 a 255. Esse é o limite para 8 bits. Quando a contagem chega até seu valor máximo, a 255, o próximo pulso acarretaria o que chamamos de overflow, que é o estouro de contagem, fazendo com que o valor de contagem de início volte novamente a partir do zero. No caso anterior, caso tenhamos a interrupção habilitada, que vai ser esse bit aqui, ó, que a gente vai trabalhar hoje, para habilitar a interrupção do timer 0, eu tenho que colocar em 1 o TMR0 e E. No momento que ocorre o estouro da contagem, seria gerado um pedido de interrupção desse periférico timer 0. Claro, eu preciso habilitar a interrupção para que isso ocorra, né? Se eu não habilito a interrupção, o que vai acontecer? A CPU não vai saber que o meu periférico timer 0 gerou uma interrupção e ela vai continuar fazendo o que ela estava programada, né? É isso que vai acontecer. Aqui tem uns exemplos numéricos para melhorar o entendimento do pré-scaler. Então, ó, por meio do pré-scaler, conseguimos tempos maiores com os timers. Para entendermos melhor sua utilização, acompanhe os exemplos abaixo. Então, ó, 3 coluninhas aqui para a gente entender. Então, essa primeira coluna, ó, nós temos o seguinte. Digamos que o ciclo de máquina do PIC seja 1 microsegundo para arredondar o valor, ficar mais fácil de fazer a contagem. O que é um ciclo de máquina de 1 microsegundo? Eu tenho uma instrução, né, a cada 1 microsegundo. E o timer 0, ele esteja configurado no modo de 8 bits, né, contagem de 0 a 255, sem usar pré-scaler, sem multiplicar tempo. Isso significa que ele vai somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 nesse nosso registrador de 8 bits a cada 1 microsegundo. Então, ele vai estourar com 256 microsegundos, porque ele começa do 0 e vai até o 255. Né? Então, com 256 microsegundos, ele estoura. Agora, se eu utilizar ó, o pré-scaler, que é essa coluna do meio, olha só o que acontece. O pré-scaler, eu vou configurar ele de 1 para 2. O que significa 1 para 2? A cada 2 ciclos de máquina, na saída do pré-scaler, eu tenho um ciclo. Ou a cada 2 bordas de subida, na entrada do pré-scaler, eu tenho uma borda de subida na saída do pré-scaler. Então, eu estou dobrando o meu tempo. Então, com isso, o tempo de estouro agora ó, dobrou. Ele vai para 512, que é 256 micro vezes 2. Né? Dá 512 micro. Se eu utilizar agora essa terceira coluna aqui, ó, eu aumento mais ainda o tempo de estouro. Porque o pré-scaler agora ele está configurado para 32, ó. Então, eu preciso gerar 32 bordas de subida na entrada do pré-scaler para ele gerar uma borda de subida na saída dele. Então, eu estou multiplicando o meu tempo de estouro de 256 micro vezes 32 unidades, né? Que dá 8.192 microsegundos ou 8.192 milissegundos, né? Então, o pré-scaler, com o pré-scaler eu consigo tempos maiores de estouro. Então, um diagraminha de blocos, resumindo aqui os nossos circuitos, eu tenho a chave T0CS. Essa chave é um bit, né? Ele
essa chave que eu vou selecionar o modo contador ou o modo temporizador. Então, se for o modo temporizador, é o cristal mesmo do PIC, do sistema embarcado. Se for contador, eu tenho que ter um sensor ligado, né? Então, essa chave faz esse controle. O pré-scaler, ele é um multiplicador de tempo. Aí eu tenho que seguir essa tabela aqui, ó. Ele tem 3 bits para a gente configurar, e eu uso a coluna do meio aqui, ó, os valores da coluna do meio. Porque essa coluna da direita é para o watchdog. Porque esse pré-scaler, olha só, tem uma chave aqui, que é o PSA que controla. O pré-scaler pode ser utilizado pelo watchdog timer, que é o cão de guarda, né, aquele circuito que reinicia o microcontrolador, ou eu vou utilizar o registrador dele de 8 bits, que ele está sendo monitorado, o estouro dele, através desse if aqui, né, ó. Eu tenho um if aqui que ele está dizendo, o TMR0 é maior que o 255? Se não, ele volta aqui e vai incrementando. Quando for 255, ele gera esse flag de interrupção, que tem o nome de TMR0 IF. IF de Interrupt Flag. O registrador que a gente vai utilizar para controlar, para programar aí o nosso timer 0, ele se chama Option Underline Reg. Tem que escrever desse jeito. Option Underline Reg, né? E ele tem 8 bits, né? Porque a família 16 ela é de 8 bits. O primeiro bit, ele não é usado no timer, tá? Ele é usado para os pull-ups internos do port B. Então, não tem nada a ver com o timer esse primeiro bit aqui. Tá? Esse bit RBPU. 0, os pinos do port B podem ser ligados à resistência de pull-up. Se tiver em 1, as resistências de pull-up estão desativadas, né? Ele vem por padrão desativado isso aqui, né? Os pull-ups internos. Agora, o bit 6 já faz parte do timer 0, tá? Por quê? O bit 6 é interrupção por borda de subida ou descida, né? Então, é interrupção de borda de subida ou descida, né? Do pino int. O bit 6, ele não é utilizado também no timer 0, tá? Então, ele é para ser utilizado na seleção de borda, ou borda de subida ou borda de descida, da interrupção lá do nosso pino int. Agora, o T0CS é onde eu controlo o modo dele de trabalho. O T0CS, que é o bit 5, é onde se eu colocar 0, ele trabalha como timer. Se eu colocar 1, ele trabalha como contador. Então, essa é aquela chavezinha lá que determina, né, determina o modo temporizador ou o modo contador. Já já essas chaves vão ficar um pouquinho mais claras, que vai aparecer num diagraminha aí. O T0SE é a borda de incremento, né? Então, o T0SE, eu seleciono borda de subida ou borda de descida, né? Então, qual é o incremento que eu quero que ele execute? Na subida da borda ou na descida da borda que tiver ligado lá no pino RA4, né? Do sensor que tiver ligado no pino RA4. Isso aqui vai depender do tipo de sensor que você está usando, né? Tem sensor que ele desativado, ele fica em nível alto, se ativa ele vai para nível baixo, então ele gerou uma borda de descida. Tem sensor que ele desativado, ele está no nível baixo, quando você ativa ele, ele vai para o nível alto, aí você gera uma borda de subida. Então, vai depender da tecnologia do sensor que você está usando aqui, o bit 4. O bit 3 é a chave que controla o uso do pré-scaler. Então, por quê? Esse pré-scaler ele é compartilhado ou para o timer 0 ou para o watchdog, né?
Dá para usar os dois? Dá. Existe no datasheet, tem uma rotina lá que você consegue compartilhar, mas você primeiro tem que desvincular ele de um, vincular em outro, aí desvincula daquele, volta para o outro, então tem que ficar uma rotina lá, que meio que trocando a sequência lá. Por quê? O nosso pré-scaler, ele é um circuito digital e eu não consigo visualizar a taxa de multiplicação que ele está. Vamos supor que ele está em 1/64 e ele já recebeu, sei lá, 50 bordas. Só quando chegar na 64 que ele vai gerar uma de saída. Esse controle nós não temos, né, do pré-scaler. Eu não sei em que ponto ele está na multiplicação. Isso não dá para a gente manipular. Por isso que existe uma rotina aí para ser utilizada aí, né? Quem futuramente tiver que usar o pré-scaler tanto no Watchdog quanto no Timer, aí tem que analisar lá essa rotina lá no datasheet, tá? Mas, a princípio, a gente vai trabalhar sempre com 0, que é atribuir ele para o timer 0. Agora, tem um código aqui que eu atribuo ele para 1. Quando eu coloco 1 no bit PSA, eu desligo o pré-scaler do timer. Significa que eu vou ter uma contagem máxima 255, né? De 0 a 255. Porque ele não vai ser usado mais para multiplicar os valores que eu quero. Aí eu estou usando o modo contador. Geralmente o modo contador, você não vai ter contagens elevadas aí, né? Agora, se tiver contagem elevada, né, a valores maiores que 256, aí tem que usar o pré-scaler. Os bits 2, 1 e 0, esses últimos aqui, né, eles controlam essa taxa aqui de multiplicação do pré-scaler, tá? Então, no caso do timer, eu trabalho com essa coluna do meio, que eu chego até o valor de 256. Ó, com o Watchdog, o máximo é 128. E quando eu desligo ele do timer, eu uso essa combinação 1 para 1, né? Ele fica como se fosse 1 para 1. Como é que eu desligo ele do timer? Colocando 1 no PSA, no bit 3. Olha, aqui tem essas chavinhas que nós analisamos agora do registrador Option Reg. Quando o PSA está em 0, olha só o que acontece. Eu tenho esse circuito que está em verde aqui, ó. Né, o circuito que vai funcionar é esse detalhezinho que está em verde. Então, eu tenho aqui o pino RA4 e tenho o oscilador dele. Essa chave T0CS, ela determina, do jeito que ela está aqui, ó, o circuito vem do pino RA4. Então, é um modo contador, né, do jeito que ela está. Então, se o T0CS estiver em 1, eu estou trabalhando no modo contador. Se essa chavezinha estiver ligada aqui para baixo, ó, que seria 0 na chave T0CS, aí ele pega esse sinal do oscilador. Ó, aí eu estou usando o modo temporizador. E essa chave T0SE é para determinação de borda, né? Borda de subida ou descida. E aí, no modo temporizador aqui, ó, o circuito passa pelo pré-scaler e alimenta o registrador que se chama TMR0. E esse registrador é o registrador de 8 bits que, quando ocorre o overflow, ele gera o flag de interrupção. Né? Então, ele vai gerar o flag de interrupção. Observe que o circuito do Watchdog, ó, ele não entra no circuito do pré-scaler quando o PSA está em 0. Agora, quando o PSA está em 1, observem que o pré-scaler fica exclusivo para o Watchdog, ó, que é esse circuitinho marrom claro aqui. Ó. Esse circuito marrom claro é o circuito do Watchdog com o pré-scaler dedicado para ele. E o timer funciona? Funciona, só que sem pré-scaler. Ó, o timer ele vai ter esse circuito verde aqui. Ó. Então, ele conta de 0 a 255 e depois gera o estouro. O timer funciona, porém, eu não tenho tempos maiores para trabalhar na programação dele.
Então, a interrupção do timer 0, esse circuito eu comentei um pouquinho com vocês na aula de interrupções. Então, nós temos cada lógica AND que eu tenho nesse circuito aqui é um periférico, né? O timer 0 está aqui, ó. Então, o timer 0 está aqui e eu tenho que, para trabalhar com interrupção, eu tenho que configurar o registrador INT-COM, a chave G e E, que é essa lógica aqui, ó, é a chave geral das interrupções. Eu tenho que ligar ela, né? Essa primeira ação aqui, ó. Eu tenho que ligar a chave do periférico, TMR0 e E, que é essa daqui, né? Ó. Essa AND aqui, eu habilito ela, que é essa ação aqui que eu vou escrever lá no código, né? intcom.tmr0 e E igual a 1. E o flag, na inicialização, nós resetamos ele, colocamos ele em 0, que é o intcom.tmr0 e f igual a 0. Então, isso aqui vai fazer parte do setup dos nossos códigos, tá? Quando eu trabalhar com a interrupção do timer 0. Né? Esses registradores associados ao timer 0 é o final do capítulo 5 do datasheet. E todos os finais de capítulo tem uma tabela que nos ajuda a entender os registradores que eu vou atuar para configurar aquele determinado periférico daquele determinado capítulo. Observem que nesse aqui do timer 0, nós temos 3 registradores para trabalhar. O primeiro é esse aqui, ó, TMR0. Ele é um registrador onde faz a contagem. Mas eu já posso colocar um valor inicial dele aqui. Por quê? Quando eu coloco um valor inicial dele, eu estou fazendo com que ele não comece a contar do 0. Ele vai começar a contar de outro valor. Com isso, eu controlo o tempo de estouro também, né? Colocando uma carga inicial, que se chama aqui. O intcom eu acabei de falar, que é para trabalhar com interrupção. E o option reg é o que nós estudamos nesses slides anteriores aí. A chave T0S, T0SE, PSA, PS2, PS1 e PS0. Né? Aqui são valores de inicialização dele, né? Então, não sei se vocês lembram, nós temos alguns tipos de reinicialização, né? O microcontrolador. Aqui é por Power On Reset e o Brownout Reset. Então, no Power On e no Brownout, nós temos essas condições aqui de retorno, né? Dos registradores. Para todos os outros resets, nós temos essa última coluna aqui como condição. Aqui tem um exemplo de setup um pouquinho mais completo, incluindo aqui o option reg e o TMR0. Ou seja, nesse exemplo aqui, nós temos o option reg, ó, que é esse registrador aqui. Ele está sendo configurado com 100000111. O que é isso? É o modo timer, né? É o 0 que vai estar aqui, que é esse timer. Esse 0 aqui é a borda que ele vai trabalhar, mas ela é usada se ele estivesse trabalhando como contador, né? Esse bit aqui, por isso que ele pode ser 0 ou 1 nesse momento aqui. O PSA está em 0 também, ó. Esse bit aqui, ó, o PSA está em 0, significa que eu estou atribuindo o pré-scaler ao timer. E ele está configurado, esses 3 últimos bits, com 1, né? E se vocês olharem aquela tabelinha, esses 3 bits em 1, ele dá uma taxa de 256 vezes o tempo. Tem um outro registrador, que é o TMR0, que é esse aqui de cima, ó. TMR0, ele está com a carga inicial 0. Então, ele começa a contagem do 0. E aqui são aqueles bits de interrupções, que é o intcom GIE, né? A chave geral tem que estar habilitada. O PIE é aquela chave que controla aqueles periféricos do lado esquerdo daquele circuito lógico. Não faz parte do timer 0, então ela pode ficar desligada.
O INT-COM TMR0 e E tem que ligar, que é a chave do timer 0, né? E o flag de interrupção inicializamos com 0. Então, esse aqui é um exemplo um pouquinho mais completo de configuração do timer. Agora, qual é o tempo que ele vai gerar um estouro aqui? Isso que a gente vai aprender, né? Agora, ó, vamos calcular o tempo de estouro. Por quê? Nesse exemplo aqui anterior, ó, nós configuramos ele, mas não sabemos qual é o tempo de estouro dele aqui, né? Então, vamos aprender a configurar esse tempo de estouro aqui, ó, calculando o tempo de estouro. O tempo de estouro do timer é baseado no ciclo de máquina. Então, lembrem como é que se calcula o ciclo de máquina. Eu pego a frequência do meu cristal, divido por 4, né? E eu tenho a frequência que é usada para o ciclo de máquina. Essa frequência aqui, se eu fizer o inverso dela, eu tenho, nesse exemplo, 1 microsegundo. Então, para um cristal de 4 mega, o meu ciclo de máquina é 1 microsegundo. É essa formulinha aqui, né? Para o nosso caso de 8 MHz, o ciclo de máquina é meio microsegundo. Então, esse vai ser o nosso tempo base aí de incremento daquele nosso registrador TMR0. Se eu não usar pré-scaler, eu vou ter esse valor, e se eu começar do zero também, né? Começar a contagem do zero, ele vai gerar um estouro quando? Eu vou ter que fazer a conta 256 micro, não, 256 vezes 0,5 micro. Né? Vai dar 128 microsegundos. Então, se eu não usar pré-scaler e começar a contagem do zero, ele vai gerar um estouro em qual tempo? 128 microsegundos. Que fórmula eu usei para fazer essa conta? Essa aqui, ó. Então, essa fórmula é a que vocês vão utilizar para calcular o tempo de estouro. O tempo de estouro, TE. Ciclo de máquina, CM. Pré-scaler, PS. Carga inicial pode ser CI. Ou o próprio TMR0 é a carga inicial. Então, olha só, o tempo de estouro, eu vou fazer multiplicações, né? Do quê? Do ciclo de máquina, vezes o valor que eu estiver usando no pré-scaler, e vezes o resultado aqui dessa subtração, que é 256, menos a carga inicial. Tá? Como é que eu faço para calcular o tempo de estouro máximo? O tempo de estouro máximo que pode ocorrer é quando a carga inicial começar com 0 e quando o pré-scaler estiver no valor máximo dele de multiplicação, que vai ser 256. Então, se vocês pegarem o ciclo de máquina de 0,5 microsegundos, que é o caso real que a gente está usando de 8 mega, multiplicar pelo valor do pré-scaler 256 e multiplicar por 256, né? Porque se eu colocar 0 aqui na carga inicial, é 256 menos 0. E multiplicar por 256, eu vou ter o valor máximo de estouro do timer 0 utilizando um cristal de 8 mega. Agora, se mudar o cristal, o que é que muda nessa fórmula? O ciclo de máquina. E aí eu posso calcular um valor específico de carga inicial para um determinado tempo de estouro que eu queira. Né? Então, qual é o valor de carga inicial que eu vou colocar para ele gerar um tempo de estouro tipo de 10 milissegundos? Um exemplo. Aí é aquela mesma fórmula. Né? Só que agora a nossa incógnita é a carga inicial.
Então, eu pego a carga inicial, eu pego 256, né, e subtraio desse resultado aqui, ó. Esses valores que é o tempo de estouro que eu quero, divido pelo ciclo de máquina e divido pelo pré-escala. Ou, como o ciclo de máquina, aqui eu já tenho o ciclo de máquina. Agora, se eu quiser trabalhar com a frequência de oscilação e dividir por 4, eu vou ter também o meu ciclo de máquina. Por isso que essas duas equações aqui, nós temos o mesmo resultado, tá? O que muda é que nessa aqui de cima eu estou utilizando já o ciclo de máquina. Eu já fiz o cálculo do ciclo de máquina, coloco aqui. Essa de baixo eu estou colocando a frequência lá de oscilação do meu cristal. Né? O resultado tem que ser o mesmo. Observem que nessa fórmula aqui, para calcular a carga inicial, nessas fórmulas, tem um pré-escalar. E o pré-escalar, vocês viram que ele começa lá do 2 e vai até o 256. Que valor colocar, então, de pré-escalar, né? Que valor que eu vou colocar de pré-escalar para calcular uma carga inicial? Então, a regra é sempre essa aqui, ó. O valor do pré-escalar sempre deve começar do menor para o maior valor, até atingirmos um timer zero positivo. Por quê? Você vai começar com um pré-escalar aqui de 2. Vai fazer o cálculo. A carga inicial deu negativa? Não pode. Aí você aumenta o valor do pré-escalar para 4. A carga inicial continua dando negativa? Não pode. Aumenta para 8. Opa, 8 deu positivo? Então para. Então o valor do pré-escalar vai ser 8 para o tempo que você determinou. Então é sempre usar essa regra aqui do pré-escalar. Exemplos, ó. Usando a formulinha aqui, ó. Tempo de estouro é igual a ciclo de máquina multiplicado pelo pré-escalar e multiplicado por essa subtração de 256 menos a carga inicial. Para um cristal de 8 mega, pré-escalar 4, valor inicial 33. Então, olha só, pré-escalar está aqui, 4. O ciclo de máquina está aqui, que é para o cristal de 8. E o valor inicial está aqui, ó. Qual vai ser o tempo de estouro? 446 microsegundos. Para essa configuração, né? Nós teremos 446 microsegundos. Exemplo 2. Para um cristal também de 8, ó, então mantém o meio micro. Agora o pré-escalar é 128 e a carga inicial é 57. Aí nós teremos um tempo de estouro de 12,736 milissegundos. Aqui aumentou o cristal, ó. Cristal de 20, o ciclo de máquina dele é 0,2 microsegundos, né? O pré-escalar é o valor máximo dele, ó, que tá, e a carga inicial é 0. Essa é a conta que a gente faz para saber o valor máximo de estouro, né? Deu 13,1072 milissegundos, né? Para um cristal de 20 mega, o tempo de estouro máximo é esse. Então, eu tenho que trabalhar com valores menores do que esse para contabilizar lá na contagem de tempo. Por isso que é importante a gente conhecer sempre o tempo de estouro máximo. Porque, eu quero programar o meu temporizador para 1 segundo. Será que ele chega em 1 segundo? Se ele não chega em 1 segundo, você não vai conseguir programar ele. Agora, ele chega em 200 milissegundos. Opa, legal. Então, você programa ele para 200 mili e a cada 5 estouros você vai ter 1 segundo, né? Aqui tem um exemplo, ó. Precisamos ligar e desligar um transistor a cada 30 milissegundos, ou seja, 30 milissegundos ligado e 30 milissegundos desligado. Estamos utilizando um cristal de 8 mega e utilizaremos os recursos do timer zero. Então, o que a gente precisa? Usar a formulinha, né? Usar a fórmula da carga inicial.
Então, a fórmula da carga inicial, ela me dá o tempo de estouro é 30. A frequência de oscilação é 8. E o pré-scaler? Aí o pré-scaler tem que seguir aquela regra. Começa lá do menor e vai aumentando, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho que usar o pré-scaler de 256. Né? Então, o pré-scaler de 256 é o que deu um valor positivo para ele. Aqui é o tempo de estouro dele, ó. 30 vezes 10 a menos 3, 30 mil. 8 vezes 10 a sexta é o cristal. Então, chegamos nesse valor aqui, ó. Mas esse valor eu consigo carregar o TMR0? Não, lá eu só consigo ter um valor inteiro, né? Então, eu tenho que arredondar. Então, eu arredondo para 22, né? O TMR0 vai ser igual a 22. Vai dar um erro isso aqui, né? Então, por quê? Dá o erro? Porque depende da fração de ciclo de máquina que eu vou ter, né? Para não ter esse erro, eu precisaria ou utilizar outro temporizador, que nem o Timer 1. O Timer 1 ele tem uma precisão maior, porque ele trabalha com registrador de 16 bits. Né? Então, eu vou ter uma precisão maior usando o Timer 1. Ou eu posso mudar o cristal. Se eu quiser ter uma precisão maior, eu teria que também testar aqui nas contas um outro cristal. Que aí eu vou mudar o ciclo de máquina até que eu tenha um valor inteiro aqui. Então, esse cálculo que nós fizemos aqui, ó, da carga inicial, onde é que a gente vai colocar ele? Nesse registrador aqui, ó, TMR0. Então, eu vou colocar o valor 22 aí para o exemplo anterior, né? Nesse registrador. E aqui tem o detalhe dos registradores, que eu já passei para vocês, né? Essa tabela está lá no final do datasheet, né? Do datasheet não, do capítulo 5 do datasheet, né? Então tem aqui o TMR0, o INTCON e o OptionReg. São esses três que nós vamos utilizar para configurar o Timer 0 hoje. Aqui nós temos a informação de bit a bit usando o datasheet, tá? Nesse material tem esses bits aí traduzidos aí já para o português aí. Vamos analisar agora exemplos de códigos, tá? No modo temporizador. Então, o primeiro exemplo. Então, um código bem simples, tá? Agora, nos comentários, procurem colocar os cálculos que vocês estão fazendo. Então, os comentários, além do nome, né, do projeto de vocês, o que vocês estão executando, né, a descrição narrativa, é interessante que vocês incluam também o cálculo de temporização que vocês estão fazendo. Então, olha só o que tem nesse cálculo aqui, ó. Cálculo de temporização máxima do Timer 0 com um cristal de 8 MB. Como é que eu calculo o valor máximo? Pegando o ciclo de máquina, multiplicando pelo máximo valor de pré-scaler, que é 256, e colocando uma carga inicial 0. Então, fazendo essa continha aqui, ó, 0,5 microsegundos vezes 256 vezes 256, nós temos que o Timer 0, para um cristal de 8 MHz, ele tem um tempo máximo de estouro de 32,768 milissegundos. E nesse exemplo aqui, ele quer que os nossos LEDs mudem de estado lógico a cada 32,768 milissegundos. Então, nesse exemplo, nós estamos usando o tempo máximo de estouro dele. Então, esse tempo que vai ser utilizado. Aqui nós temos no void main o tris-D igual a 0, que vai configurar todo o porte D como saída, né, que essa é a função do registrador tris. E temos o valor inicial também dele como 0.
O Option Reg, olha só, ele está justamente com aquela configuração daquele exemplo que eu falei para vocês que estava um pouquinho mais completo, né? O TMR0 é 0 e o flag é 0. Nesse exemplo, ó, nós não estamos utilizando a função de interrupção, ou seja, o flag é gerado, mesmo que eu não habilite a interrupção? Sim. O flag de interrupção de todo o periférico que estiver funcionando, ele vai ser gerado. É possível a gente monitorar esse flag no nosso código, que é o que está ocorrendo aqui, ó. Aqui nós estamos testando o flag de interrupção do timer 0. Só que a chave que gera a interrupção para a CPU não está ligada aqui, não está ligada. Mas no meu código eu estou monitorando o flag. Quando esse flag for 1, olha só, ele inverte o pino RD0. Aí a gente tem que reiniciar o timer 0 e zerar o flag. E aí ele volta aqui no IO e testa o flag novamente. Então ele fica... Esse teste condicional aqui desse flag... ele vai ser verdadeiro a cada 32,768 milissegundos. Então, a cada 32,768 milissegundos, esse flag vai ser verdadeiro e ele vai inverter o nível lógico do bit RD0. Então, um exemplo bem básico aí para começar a trabalhar com o timer. Observe que agora a gente não usa delay, né, para isso. Aqui é um exemplo que vocês viram que o valor máximo de estouro é 32,768 mil. Isso aqui não muda enquanto eu não mudar o cristal. Pro timer 0, com um cristal de 8, esse valor sempre vai ser o máximo. Não tem como mudar isso aí. Só que agora eu quero um tempo maior. 32,768 milissegundos é um valor muito pequeno. Eu quero um tempo maior. O que eu faço? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu crio uma variável de contagem, que eu estou chamando ela de CNT aqui, ó. E eu vou manipular essa variável aqui no meu flag. Toda vez que o flag de interrupção for ativo, ele testa a variável de contagem se é 10. Se for 10, inverte. Se não for 10, ó, ele soma a variável de contagem. Não podemos esquecer, sempre que ocorre uma interrupção, de reiniciar a carga inicial dele e zerar o flag. O que acontece se a gente não zera o flag? Aí ele vai ficar numa ação infinita aqui, né? Porque o flag não vai ser zerado, o periférico timer não vai mais avisar o tempo, né? Se a gente esquecer de zerar o flag dele. Então, nesse exemplo, o que vai acontecer? Eu peguei o tempo máximo de estouro e multipliquei por 10. É isso que vai acontecer, ó. O tempo de estouro vezes 10. Ou seja, agora o RD0 ele vai inverter de nível lógico a cada 327,68 milissegundos. Então, em vez do exemplo anterior, ele invertia a cada 32 milissegundos, arredondando. Esse aqui eu multipliquei por 10. Então, é a cada 327 milissegundos. Tá? Eu também, nesse exemplo, não estou utilizando a função de interrupção. Observe que nós não habilitamos a interrupção, nós simplesmente estamos trabalhando com o flag da interrupção do timer 0. Mas a gente precisa configurar, né, timer 0 aqui, né? Ó. Tem que configurar o timer 0 pelo Option Reg. Agora, nesse exemplo, nós já estamos utilizando a interrupção, né? O bloco de interrupção. Aquele aviso do periférico para a CPU.
Então, aquele aviso faz aquele salto para o void interrupt. Então, sempre que o periférico gerar uma interrupção, o nosso código principal ele é desviado para atender a interrupção. Então, nesse exemplo, nós já temos essa característica, tá? Então, vamos entender aqui o que ele está fazendo nesse código aqui. Esse código aqui, ele está gerando um tempo de estouro de 1 segundo. Tá? Não é que ele está gerando um tempo de estouro de 1 segundo, ele está gerando um tempo de estouro de 1 milissegundo, porém, através daquela técnica anterior, eu tenho um if aqui testando com um valor de 1000, aqui é a variável contagem. Isso aqui vai ocorrer a cada 1 milissegundos, ele está incrementando a variável contagem. Quando ela for 1000, ele inverte o nível lógico. Onde é que essa variável contagem está sendo incrementada? Porque aqui não está, na interrupção. Como é que eu configuro o tempo de estouro para 1 milissegundos? Aí tem que fazer a conta aqui em cima, ó. Cálculo de temporização de 1 milissegundos do timer 0 com uma frequência de 8 MHz, com um cristal de 8 MHz. Aí a gente usa a fórmula da carga inicial. Então, a fórmula da carga inicial é 256 menos tudo isso aqui, ó. Que é 1 milissegundo é o tempo que eu quero de estouro. 8 MHz é o cristal que eu estou utilizando de frequência. Divido por 4 vezes o pré-scaler de 8. Por que está 8 aqui? Porque se usar o pré-scaler 4, dá negativo. Se usar o 2, dá negativo. Aí pulou para o 8. O 8 deu positivo, 6. E redondo, né? Ó, deu 6 redondo esse valor aqui. Temos percentual de erro 0, vai ser esse, tá? Então, por isso que nós temos agora o TMR0 sendo sempre carregado com o valor inicial de 6. E no Option Reg, o que a gente muda? No Option Reg eu tenho que colocar o pré-scaler de 8, né? Por isso que agora o finalzinho aqui é 010. Se vocês olharem lá na tabela, 010 é o pré-scaler 8, né? A carga inicial é 6 no setup, né? Esse código, essa parte depois do void main é tudo setup, né? Matriz D, port D. Como agora a gente está utilizando o bloco void interrupt, nós temos que habilitar a chave geral, a de periférico não é necessário, e a do TMR0IE é necessário, né? Podemos também colocar aqui no setup, que não está, o int com ponto TMR0IF igual a 0. Essa ação de zerar o flag, ela pode estar aqui no setup também, tá? Para garantir que no momento do setup não ocorra nenhuma interrupção, né? E aí no laço infinito ele fica testando a variável contagem. Quando ela for 1000, passou 1 segundo. Aí inverte o pino RD0. E, claro, precisamos zerar a variável contar, senão ele nunca mais vai executar esse if aqui, só vai executar uma vez, né? Então, resumindo, esse código aqui, a cada 1 milissegundo, existe o desvio para a interrupção, void interrupt. E no void interrupt é feita o incremento da variável contagem, a carga inicial, um valor 6, para manter os 1 milissegundos, e 0 flag. Aí ele fez isso, volta aqui para o laço infinito. Passou mais 1 milissegundo, ele vem para a interrupção. E fica nessa rotina aí. Então, aqui nós estamos usando a interrupção. E a cada 1000 contagens, né, eu vou ter a inversão aqui do bit a cada 1000 vezes o valor, né, da contagem aqui, que no caso o tempo de estouro é 1 milissegundo, eu vou ter a inversão aqui do bit RD0.
E no modo contador, né? Então, o modo contador, eu tenho que trabalhar desligando o pré-scaler. Aí eu desligo o pré-scaler e o que vai valer é o que tiver lá na carga inicial do TMR0, né? Para trabalhar no modo contador, que nem aqui eu tenho um exemplo de 10 eventos, 10 pulsos externos. Primeiro eu tenho que ligar um sensor lá no RA4 para que isso ocorra, né? Com isso, eu tenho, para calcular o estouro de 10 eventos, eu faço essa conta aqui, ó, 256 menos 10. Esse vai ser o valor que eu tenho que carregar no TMR0. Então, eu vou carregar o meu TMR0 com 246. Né? Vou colocar 246 no timer 0. Então, aqui nós temos esse código aí que está programado o timer 0 como contador e a contagem é de 10 eventos. Com essa simples continha aqui de subtração. TMR0 é 256 menos 10. Então, eu faço a carga nele com 246. Né? Então, eu carrego o valor 246. Né? Como eu estou utilizando agora o pino RA4 como entrada, ele tem que ser configurado como entrada. Né? Este pino é naturalmente dreno aberto, neste caso é necessário pull-up ou pull-down externo, tá? Que ele tem os transistores internos, ele tem característica de ligação lá interna dele, dreno aberto. Então, eu sempre vou ter que utilizar resistores de pull-up para manter nível. O option reg, observem o PSA, ó. O PSA é esse bit aqui, ó. Ele está em 1. Significa que o pré-scaler está desligado. E esse outro bit 1 aqui do lado, esquerdo desse 1 que eu falei agora, é o que muda para o modo contador. E a carga inicial, TMR0, igual a 246. 0 flag, tudo isso é o setup, né? Tudo isso aqui é o setup. E o que acontece no ION? Ó, no ION ele fica aguardando, testando o flag da interrupção. Quando ocorrer o flag da interrupção, ele inverte o nível lógico do RD0, né? E ele recarrega, né? O contador. Aí o contador ele fica preparado para mais 10 eventos, tá? Vamos ver esse código aqui funcionando? Vamos ver esse código funcionando, pessoal. Eu vou abrir aqui o circuito do Proteus. Então, olha só, o contador, eu tenho agora um botão nesse circuito do Proteus ligado aqui no RA4, tá? Então, esse botão aqui, ó, ele gera um nível lógico no pino RA4, ó, pino 6, esse aqui, ó, tá? Então, vamos aqui pegar esse projeto aí. É esse programa 4 mesmo. Então, esse programa 4, vamos pegar ele aqui também. Vamos abrir ele aqui, ó. Então, projetos microC, timer, programa 4. Ó, eu vou abrir só o editor dele. É esse modo, o timer como contador de 10 eventos, tá? Então, o TMR0, eu tenho 246 nele, tá? Tá aqui, ó. E o option reg, ele tem que ter esses valores aqui, porque é o modo contador, que é esse bit aqui. O pré-scaler desligado é esse bit aqui. E 000 seria a taxa de multiplicação. Mas o pré-scaler está desligado, então não tem problema esses 3 últimos bits aqui colocar o valor que quiser. Né?
E ele também está configurado para a borda de descida, que é esse bit aqui, né? Ó, esse primeiro bit aqui. Então, toda a borda de descida ele incrementa, né? E aqui no ION 1, eu tenho aqui o valor do port D, que é o timer 0, ó, que ele vai aparecer lá o 246, né? Vai carregar com 246. E aqui eu estou testando o flag da interrupção. A interrupção vai ocorrer quando? Quando ocorrer 10 eventos. Quando ocorrer 10 eventos, ele executa essa ação aqui, que é inverter o pino RD0. Né? Carrega novamente o timer 0 e 0 flag. Então, indo aqui para o Proteus, olha só, os LEDs aqui estão ligados com o valor 246. Tá? Então, a cada vez que eu der um evento aqui, ó, olha lá, gerei um evento no contador. Ele incrementou uma unidade. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Agora está no 254, 255 e mais uma, 256. Aí ele, aqui nesse caso, eu tenho que colocar um outro pino aqui para ele inverter o nível lógico, né? Porque ele gerou a interrupção e ele já fez a carga novamente aqui de 246, tá? Mas o que dá para visualizar aqui é que ele fez o recarregamento aqui do porte D com os 246, que é essa ação que eu tenho aqui dentro, ó. Quando gera a interrupção, ele inverte e já carrega novamente, tá? Então, lá na nossa aula de laboratório, nós vamos mudar esse pino aqui para acender um LED específico para quando houver essa interrupção no modo contador. Agora, vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui por exemplo 1, ó. O exemplo 1 é o modo temporizador e é com o valor máximo, tá? Então, vamos colocar esse código aí também. Demonstrar esses exemplos aí, ó. Então, esse exemplo aqui, o RD0, ele fica invertendo o nível lógico dele a cada 32 mili. Então, é bem rápido, né? Ele fica piscando bem rápido. O exemplo 2, que é esse aqui, eu aumentei o tempo de estouro vezes 10. Então, é 32,768 vezes 10 vezes. Tá? Então, agora a gente vai visualizar melhor o liga e desliga do LED 0. Programa 2. Aí, agora eu tenho, né, um liga e desliga que a cada 327 milissegundos, mais ou menos aí, tá? Esse liga e desliga do L0. Observe que nós não temos delay, né, no código. Quem está fazendo essa inversão é o próprio, né, é o próprio circuito de timer. E esse aqui é usando a interrupção, é o exemplo 3, é a cada 1 segundo, tá? Então, a cada 1 segundo agora, deixa eu colocar ele aqui também, o exemplo número 3. Exemplo 3. Observem que agora o LED é 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado, tá? Então, tá os 3 e o quarto exemplo aqui que eu deixei, né, nesse material, tá? O quarto exemplo é o do contador. Então, esse aqui foi o último, o exemplo 4 aí que nós trabalhamos aí no modo contador. Lembrando que o modo contador, eu faço a carga do TMR0 com o valor máximo dele, menos o valor que eu quero de contagem, né? Desligo o PSA, eu coloco em 1,
né, para desligar o pré-scaler. E coloco ele também no modo contador, que é esse outro bit aqui. Exercícios para treinar. Então, nós temos agora a etapa dos exercícios, que eu vou falar um pouquinho aqui, que é calcular tempos de estouro. Calcular tempo de estouro máximo. O primeiro, é tempo de estouro já com valores determinados. É usar a calculadora, né? O 2 é o tempo de estouro máximo para um cristal de 20 mega. O 3, o 4 e o 5 é calcular cargas iniciais para tempos de 10 mili, utilizando um cristal de 2 mega. A carga inicial para tempo de 10 mili, porém agora utilizando 4 mega, vai mudar, né? Os valores vão mudar. Por isso que é interessante fazer essas contas aqui. O item 5 é a carga inicial no modo contador de 100 eventos, né? E colocar os valores do TMR0 e do Option Reg, tanto no item 4 quanto no item 5. De projeto, nós temos como sugestão esse circuito, que o que tem a mais é um sensor aqui no pino RA4, que ele vai trabalhar como contador, tá? E aí nós temos 2 projetos aqui. O primeiro é todos utilizando o cristal de 8 mega com o 16F877A. Primeiro é, ao pressionar, né, o RA4 10 vezes, todos os LEDs ligados no porte D deverão ligar 5 segundos e depois desligar. Ao pressionar novamente mais 10 vezes o botão B8, que é o botão B8 é referente a esse circuito que eu passei para vocês, que está ligado lá no pino RA4. Esse ciclo se repete. Para fazer isso, precisa usar temporizadores? Não precisaria, né? Mas a ideia é treinar, utilizar aí o modo contador do timer 0. Então, a ideia é usar o modo contador do timer 0, porque não seria necessário usar, né, o timer para isso. Mas a ideia é treinar aí a utilização. O item 2 já é usar o modo de temporizador. Então, o modo de temporizador, né, é configurar 750 milissegundos, ó, para gerar a interrupção, né, usar a interrupção do timer 0, e a cada 750 mili, ó, vai invertendo os LEDs pares e ímpares, né, pares e ímpares, vai alternando, né, só que não usando um delay, né, usando a interrupção do timer 0 para isso, né. Tente otimizar este código no menor número de linhas de ações no loop infinito. Cada ação no loop infinito contabiliza uma unidade de ciclo de máquina, tá? Nós temos várias soluções para isso, tá? Por isso que eu deixo aquela pastinha lá nos arquivos lá para os grupos que quiserem contribuir aí, né? Colocar lá o código lá, porque nós temos, não existe uma resposta, né, única para essa solução, existem várias. Um material adicional, nós temos aqui, eu montei umas calculadoras de timers, tá? E ela tá lá no site do professor, tá? Eu vou entrar aqui para vocês verem. Então, vamos lá no site. Então, vocês podem baixar. Quem quiser depois melhorar essas calculadoras, fiquem à vontade, tá? Uma calculadora bem básica. Então, tá aqui, ó. Aqui tem até exemplos de códigos do Timer 1 e Timer 2. São assuntos de micro 2, tá? Aqui mais, tá? Essa parte aqui de interface gráfica também. Calculadora de timer, ó. Clicou aqui. Ele vai para o Google Drive e no Google Drive vocês vão baixar. Aqui tem o Timer 0, Timer 1 e Timer 2, tá? Então, eu tenho também umas calculadoras que eu fiz lá naquele MIT
no site do MIT, lá vocês conseguem montar aplicativos para Android. Depois eu vou colocar aqui as calculadoras que eu fiz lá também, só que aí tem que instalar no celular, é só para Android. Para os exercícios de 1 a 5. Então tá aqui nossa calculadora, tá? É um arquivinho do Excel, coloquei aqui os diagramas, os registradores que são utilizados, né? Deixei aquela observação aqui, ó, para o cálculo da carga inicial, o valor do pré-scaler sempre deve começar do menor para o maior valor. Então aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui são as células que vocês conseguem colocar valores, tá? Essas 3 aqui. Que nem, ó, informe o cristal. Aqui está um cristal de 8 mega. Esse cristal de 8 mega, ele gera esse ciclo de máquina aqui, ó. Que é o 0,5 microsegundos, né? Vamos supor que eu tenho um cristal de 10. Aí você escreve assim, ó, 10 e 6. Olha lá. Esse aqui é um cristal de 10 mega. Olha o que aconteceu com o ciclo de máquina, 0,4 microsegundos. Né? Então, vou voltar para o nosso 8 e 6. Tá? 0,5 micro. Tempo de estouro que eu quero. Ó, vamos supor que eu queira um tempo de estouro de... primeiro, o tempo de estouro, ele não pode ultrapassar o valor máximo. Observe que aqui, ó, nós temos o valor máximo de estouro para o cristal informado. Então, para 8 mega, olha só, o valor máximo é 32,768 milissegundos. Tá? Se eu colocar lá 20 mega, ó, 26, olha só o valor do tempo de estouro caiu aqui, né? 13 milissegundos. Então, vou voltar aqui para o 8 e 6. Tá? Então, com 8 mega eu tenho 32 mil. Então, vamos supor que eu queira um tempo de estouro de 20 mili. Então, eu venho aqui, informe o tempo de estouro, eu escrevo 20 e menos 3, que é mili, né? Então, olha só, o pré-scaler, colocando o valor 2, olha só, deu o valor negativo. Então, eu vou para o valor 4, continua negativo. 8, continua negativo. 16, continua negativo. 32, continua negativo. 64, continua negativo. 128, continua negativo. 256, chegamos no valor do pré-scaler para 20 milissegundos e um cristal de 8 mega. Qual vai ser o valor do pré-scaler da carga inicial? 100. Temos que arredondar aqui, né? Então, essa calculadora facilita, né, os cálculos aí de valores aí para os valores que vocês quiserem programar aí para tempos de estouro. E se o 256 continuasse o valor negativo? Significa que vocês estão usando um valor superior ao tempo máximo de estouro. Se vocês colocarem um valor tipo 33 milissegundos, já vai ter um valor sempre negativo aqui. Você nunca vai conseguir chegar num valor positivo. Então, se nessa calculadora o valor aqui da carga inicial, mesmo com o pré-scaler no último valor, continuar dando um valor negativo, significa que você está querendo um tempo de estouro maior do que ele consegue. Tá? Então, essa calculadora funciona dessa maneira, tá, pessoal? Tem também para o Timer 1 e Timer 2, só que o Timer 1 e Timer 2 não são assuntos nossos desse semestre, tá? São assuntos para o próximo
semestre aí. Quem quiser melhorar essa calculadora, fique à vontade, faça o que quiser aqui de visualização para calculadora. Quem quiser fazer esses códigos aqui em outros programas, em Visual Basic, em C Sharp, lá nos aplicativos de Android do MIT, fica à vontade aí. Então, tem aqui o meu site aí, depois vocês podem entrar lá, pegar esse material aí, no caso de hoje, calculadoras, tá? O datasheet, vocês já têm, mas é o capítulo 5, tá? Que nós estudamos hoje, é esse capítulo 5 do datasheet.